Da vida humilde no interior do Paraná para a realização de um sonho. Nossa história é muito bonita e eu tenho orgulho de falar dela. O início da carreira promissora como atriz. Eu sei que você arrumou o Luciano igualzinho aquele moço do filme. Tua filha é linda, é muito espontânea. Por que vocês não levam ela para ser capa de revista? Cuidado comum ou excesso de zelo? O dia que você não quiser mais, tudo bem. Acusação de relação abusiva. Se eu fiz algo além do que deveria, foi por zelo, por amor. O rompimento entre Larissa e os pais. Eu cheguei aqui hoje e você estava dobrando umas roupas. Sim. As roupas que ela pediu para eu mandar pro Rio de Janeiro com todas as coisas dela. Desculpa. Agora, numa entrevista reveladora. Na tarde da última sexta-feira, Silvana Tax, a mãe da atriz Larissa Manoela, recebeu nossa equipe e falou abertamente sobre o atual momento que está vivendo. Essa é a casa de vocês, certo? Essa é a nossa casa. Em São Paulo? Em São Paulo. Vocês moram aqui desde que vocês vieram para São Paulo? Não. Nossa história é muito bonita e eu tenho orgulho de falar dela. Porque, primeiro, quem veio com a Larissa foi o Beto, meu marido. Ficaram em hostel, depois ficaram na casa de um amigo por um determinado tempo. Depois eles foram para uma pensão da dona Eda, que foi uma senhora que os acolheu. E só depois é que eu vim para ficar junto com eles, depois de um tempo, uns meses. E então, depois de 2 anos e meio, mais ou menos, que nós compramos essa casa aqui. Como é que era esta casa antes com a Larissa? Era muito diferente. Mãe, cadê tal coisa? Larissa, tô indo levar tal coisa. De manhã era, Larissa, tá na hora de ir pra escola. Aí ela falava assim, fazia assim. Tô rezando. Voltava lá, Larissa, tô rezando. E assim era. Aí preparava o café para ela e a levava para a escola, que era pertinho daqui. Depois voltava, fazia minhas atividades aqui. E quando dava horário de pegá-la na escola, pegava novamente e levava para o SBT. Lá nós passamos 10 anos. Fantasmas não existem. Existem sim pessoas disfarçadas de fantasmas. Fiquem tranquilos, vai correr tudo bem. Foram muito felizes esses 10 anos que nós passamos lá. Era uma rotina de uma criança que estuda e também é uma artista, né? Ela sempre gostou muito do que fez, mas a gente sempre falou para ela que teria que estudar mesmo, porque todas as crianças que trabalham têm que ter assiduidade e têm que ter notas boas. E ser artista, sempre uma vontade dela? Vocês perceberam isso desde cedo? Olha, ela era muito pequenininha, então ela nunca falava, eu vou ser atriz, eu vou ser cantora. Mas ela dava indícios. E eu nunca me esqueço que uma vez o vizinho da frente da nossa casa lá em Guarapuava falou assim: tua filha é linda, é muito espontânea, por que vocês não levam ela para ser capa de revista? Ela tinha 2 anos, 1 ano e pouco, 2 anos. Realmente ela era muito bonita. Até hoje. E eu falava, mas levar aqui na nossa cidade pequena, e eu não sei se é isso que ela quer, gente. Ela tem 1 ano e pouco, 2 anos, não lembro, mas era pequena. E aí o tempo foi passando. E ela sempre assim, assistindo muito televisão, assistindo as novelas, foi ficando grandinha, né?
E uma coisa que eu sempre conto é que quando, numa ocasião, eu cheguei da escola, que eu dava aula à noite, ela estava toda maquiada, com um echarpe meu de plumas, uma blusinha minha que dava de vestido para ela, uma bolsa, um sapatão de salto. Quando eu abri a porta, ela estava de costas. Eu me lembro como se fosse hoje, Cris. E eu abri a porta e falei, nossa, que linda, onde você vai? Ela falou assim, com essas palavras, eu não vou, eu estou vindo. Falei, ah, que legal, da onde? De Brasília. E é assim, ó, bate-bola. De Brasília. Falei, ah, você foi passear em Brasília? Não, eu trabalho em Brasília. E caras e bocas. Falei, sim, você ganha bem? Eu ganho $30 mil. Da onde que uma criança que tinha mais ou menos 3 anos, Cris, teria essa... Da onde saía, né? E assim ela foi mostrando essa vontade, essa aptidão para arte. E daí até que um dia ela foi comigo e com o Gilberto Beto no supermercado e nós fomos abordados por uma moça que trabalhava numa gerenciadora de modelos, que foi a que a descobriu, convidou para participar de uma seleção de modelos. Na hora ela, eu quero. Oi, meu nome é Larissa Manoela, tenho 7 anos e desde os meus 4 trabalho como atriz e modelo. E aí começou a nossa história com a Larissa Manoela, a Lari, que é minha filha. A carreira estava por vir, mas escolhas precisaram ser tomadas. Ainda morando no interior, Silvana Tax trabalhava como professora e Gilberto Elias, o pai da atriz, era representante comercial. O casal tinha um grande desafio pela frente. Pensamos, meu marido e eu, e agora? Vamos abraçar isso? E aí viemos, chegamos aqui, no segundo dia eu surtei, eu quero ir embora. Essa cidade é grande, não vou gostar. Aí ela falou assim pra mim, calma, mãe. Calma, Silvana. Calma, mãe. Vai dar tudo certo. Essa é a vida que eu escolhi. Bom dia, pessoal. Acabei de acordar, mas já estou aqui com vocês, hein? Vamos em frente, Larissa. É isso que você quer? Vamos lá. O dia que você não quiser mais, tudo bem. A gente volta para nossa terra. Era R$100 cada vez que ela ia fotografar. Mas era muito bem-vindo, né? Porque começo de carreira, mas era R$100. Era uma criança de 8 anos, 8, 9 anos, 10. Então, não tinha como ela ir sozinha e eu acompanhava, mas o Beto trabalhando, viajando nas cidades, abrindo novas seleções para manter, porque absolutamente não daria para nós nos sustentarmos com o salário que a Larissa ganhava, com os cachês que a Larissa ganhava. Em nenhum momento ela chegou para você e falou, ai mãe, eu não quero mais fazer isso, já não estou me divertindo mais. Não. Inclusive, nós sempre falávamos para ela, a partir do momento que você não quiser mais, tudo bem. Sempre foi uma preocupação de vocês? Sempre foi uma preocupação, perguntávamos se ela queria fazer tal trabalho, independente de valor. Todos os trabalhos, desde a infância, foram combinados com ela? Sempre, todos. Em relação a valores, né? Porque eu acho que esse é um questionamento que tem sido muito feito também para vocês. Os valores, ela tinha consciência desses valores? De quanto ela iria ganhar? Em que momento que ela teve essa consciência? Porque ela começou muito cedo. Então é natural, às vezes, que uma criança não saiba, não entenda o que significa aquele trabalho. Para ela, claro, era um prazer. Então, né? Em que momento isso acontece? A gente sempre colocou para ela valores. Talvez
quando ela era menor, ela não tivesse ideia de montante, né, de quantidade. Mas a gente sempre falou para ela tanto. Depois, quando ela era mais madura, né, a gente sempre falou para ela. E eu lembro uma vez que nós falamos do cachê de um show, e ela falou assim: nossa, tudo isso. Você vem sendo acusada de ser uma mãe controladora, narcisista, entre outros nomes. Sim. Você se considera essa mãe? Não. Não me considero. Se eu fiz algo além do que deveria, foi por zelo, por amor, por cuidado. Então, se eu pequei, foi por excesso. Que tipo de situação, para a gente exemplificar, seria inadequada para uma criança, né? Que você exercia essa função de cuidado, de zelo e dizia: não faça isso, vá por aqui. Roupas, maquiagem, depois até quando ela foi ficando maior, letras de músicas, figurinos de shows, figurinos para ela se apresentar em locais públicos. Essas coisas assim que eu sempre falei para ela, às vezes o menos é mais. Porque ela, em entrevista, ela reclama sobre a liberdade. Que ela não teria liberdade de escolhas, que ela era muito cerceada, que era imposto para ela em alguns momentos, né? O que seria essa liberdade que você acha que ela não tinha? Esse cuidado foi, eu acho assim, em todos os aspectos, mas não para tolhê-la, não para dominá-la, mas para orientá-la e, como mãe, lógico, receio do que pudesse acontecer. Sair de madrugada, ir sozinha ou com somente mulheres, esse mundo que é tão perigoso. Então, pelo que eu estou entendendo, você não se arrepende. Como é que eu vou me arrepender? Eu posso ter errado. Qual é a mãe que não erra? Qual é a mãe que não briga? Ah, eu não vou fazer aquilo, não faça isso. Eu acho que não existe. Ela sempre foi de uma personalidade assim muito forte. E ela, com o jeitinho dela, ela nunca foi agressiva, dizer eu vou fazer, mas ela sempre expunha a vontade dela. Então, como foi para você ouvir a Larissa falando aquelas palavras? Não acreditei. Falei, não é possível, não é a Larissa que está aí, não é a Lari, ela não é essa educação que a gente deu, não é isso que ela viveu a vida toda. Não é ela. Eu acho assim que todo o amor, todo o carinho, tudo aquilo que nós fizemos para ela tá lá dentro dela. Tenho certeza disso. É muito chocante, muito triste, muito desesperador, sabe? Você ouvir da filha, da pessoa que você gerou, que você pariu, que você educou, que você acompanhou em momentos felizes, em momentos tristes, de agonia. Da maneira com que tudo está acontecendo, é muito pior do que aquela perda que você sabe que nunca mais você vai ter o teu pai e a tua mãe ou um ente querido do lado. Não teve um ponto final. E eu sei que não vai, que não tem ponto final, está tendo uma vírgula, ou talvez uma reticência. Mas eu creio,
Tenho pedido muito a Deus que reverta essa situação. Silvana relata que não tem mais contato com Larissa e traz detalhes de como o último encontro aconteceu. Foi em abril, acho. Eu estava lá arrumando as coisas, né? E ela chegou e perguntou pro moço que trabalha lá em casa, no jardim, se eu estava lá. E daí, quando eu ouvi a vozinha, eu fui lá. Daí já enxerguei o carro dela, a ponta do carro dela, vi que era ela. Eu falei, Lari, vem aqui pra gente conversar. Mas ela não aceitou meu convite, meu pedido, vem aqui, vamos conversar aqui. Não deveria de ter esse portão que realmente tinha, porque ela ficou para lá e eu para cá. Não deveria haver esse portão físico, muito menos esse portão assim que nos separou, porque ela estava na casa dela também. A casa que Silvana menciona é esta mansão, localizada num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, e foi adquirida pela família recentemente. Além da casa, existe também no local um terreno. Ambos estão avaliados em cerca de 10 milhões de reais. O processo de compra da casa foi feito pelos pais com a concordância da atriz, conforme mostra essa troca de mensagem entre mãe e filha. Eu lembro que a gente ficou nessa procura e ficamos tempo procurando terreno e achamos a casa e o terreno. E aí, como ela não tinha tempo de estar junto, procurando, por causa das gravações, né, da novela, nós levamos ela depois, Gilberto e eu. E aí eu lembro que ela falou assim, nossa, que linda, porque tem piscina, tem a churrasqueira. Daí ela falou assim, dá para segunda amanhã? Lógico que não, né? A gente estava fechando o negócio, estava vendo, nem fechando o negócio. Estávamos vendo a casa. E aí ela falou assim, vai dar para fazer altas resenhas aqui. Essa casa foi comprada com conhecimento dela, por escolha dela. Total conhecimento. Terreno e casa, para que vocês ficassem próximos. Exatamente. E esta casa que foi comprada com dinheiro da venda da casa de Orlando. O dinheiro da casa de Orlando foi para compor o pagamento. Porque a venda de lá, da casa de lá, não daria para pagar integralmente a casa daqui do Rio de Janeiro. E a venda da casa de Orlando, ela tinha ciência? Tinha ciência, sempre teve. Mas ela sabia, a gente estava... E ela, tá bom, tudo bem. A venda de uma das casas de Orlando nos Estados Unidos também esteve envolvida em polêmica. A imprensa chegou a noticiar que a mansão, localizada no condomínio Champions Gate, vizinha Disney, havia sido vendida sem o conhecimento da atriz. Porém, nessa troca de mensagem entre a artista e seu pai, Gilberto, há indícios de que toda a família tinha conhecimento da venda. No registro de 13 de julho de 2021, o pai escreve: "Fomos na casa que vendemos no Champions Gate e tinha muita coisa lá ainda para retirar. Pegamos tudo e trouxemos para cá." E a atriz responde: "Entendi." Cada passo que vocês davam em relação aos imóveis sempre era documentado para ela por meio de uma mensagem, de texto, um e-mail, alguma coisa? Sim, lógico, porque como é que a gente ia comprar alguma coisa sem o conhecimento dela? E embora a gente precisava de ter uma certa autonomia, porque ela estava gravando e às vezes precisava de uma assinatura, alguma coisa, tinha que ter alguém para depois de comunicado a ela, alguém assinar. Por isso que vocês tinham divisão societária. Com certeza. Mas que tudo é dela. Ela é filha única. Então,
todo o patrimônio que foi construído durante esse tempo todo é dela. Onde foi parar esse patrimônio? Estão acusando vocês de explorarem a filha, de roubarem o dinheiro da filha. Onde foi parar esse patrimônio? Está na casa nos Estados Unidos, na casa e no terreno no Rio de Janeiro, apartamento, casa aqui. É o que foi comprado, é esse o nosso patrimônio. É dela, como eu falei, sempre vai ser. Carro. Então nunca foi dito para ela, você não pode comprar. Teve um episódio que ela contou na entrevista sobre o milho. Aí, pai, você consegue fazer uma transferência para minha conta para eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor? E ficou subentendido que ela não teria dinheiro nem para comprar um milho. Ai, Cris, você acha mesmo que a Lari não teria R$10 ou sei lá quanto para comprar um milho na praia? Você acredita nisso? Ou melhor, tem gente que acredita nisso de verdade? A Lari não ter R$10 para comprar um mate na praia? Com certeza ela estaria com o cartão, talvez que o ambulante lá não aceitasse, mas ela tinha dinheiro sim. Ela nunca ficou sem dinheiro, Cris. Por que ela grava aquele áudio pro pai? Olha, eu gostaria de saber. Porque não é crível isso. Não é de se acreditar. A Larissa tinha liberdade de comprar o que ela quisesse com o cartão dela? Ela sempre pôde comprar tudo que ela quisesse. De qualquer valor? De qualquer valor. Inclusive carro. E eu acho que isso, bolsa, sapato, era bem mais caro do que um milho na praia. Neste domingo, outra questão polêmica ganhou evidência. A atriz Larissa Manoela disse em entrevista ao programa Fantástico da TV Globo que ficou 3 meses sem plano de saúde, sem saber. Nessa troca de mensagens de junho desse ano, a qual tivemos acesso, o pai da atriz Gilberto diz: preciso falar contigo sobre um assunto de mais urgência, pois trata-se de tratamentos de saúde, incluindo os seus e os nossos. Na mensagem, ele alega que o plano de saúde está custando por mês R$ 7.536,18 para ele, Larissa e a mãe. 4 dias depois, Larissa responde: não serei mais dependente de vocês. Farei um plano para mim. Peço apenas que mandem a carta de permanência do tempo que fiquei no plano e o nada consta. Teve uma outra parte da entrevista que ela coloca um áudio seu. Eu vou te falar uma coisa, Larissa. Pra você, eu só vou ser tipo de mãe. Quando falar mãe pra você, você só vai ter o título de mãe. Licença. Qual era a conversa? Por que você falou aquilo? Porque anteriormente a gente estava conversando sobre a escolha dela, o futuro dela, e eu, como mãe, dei a minha opinião, como toda mãe dá opinião aos filhos, e ela simplesmente falou: eu já fiz a minha escolha, assim como vocês fizeram a de vocês. Eu estou me descobrindo mulher. Eu amo a pessoa. E é isso que eu escolhi. E aí, por seguinte, eu falei: então, sendo assim, como eu não posso
ser ouvida, o que eu quis dizer é que, pelo jeito, eu só teria o título de mãe, mas não uma mãe que falasse alguma coisa a ela e ela pudesse ouvir, processar e entender o que eu estava falando. Foi esse sentido. Não que eu não seria mãe. A conversa era outra, era bem maior. E essa resposta, inclusive, acabou ali. Eu falei licença e saí. Nós estávamos aqui nessa sala. Você sempre permitiu que a Larissa namorasse. Para você e para o Gilberto nunca foi um problema? Não, nunca foi um problema. Sempre aceitamos e acolhemos. Então nunca foi problema. Viajamos juntos, acolhemos o namorado em casa. Todos eles? Todos. Sempre tivemos contato com a família do namorado. Sempre procuramos unir as famílias. Isso é visível na internet, ela sempre postava. Inclusive no último relacionamento vocês tiveram contato com a família, tiveram uma proximidade, né? Sim, tivemos sim. Então nunca foi, ela nunca... Escolha do dia para noite de vocês? Não. Isso foi acontecendo aos poucos. Eu sentia, isso aí não vai dar certo. Coisa de mãe mesmo, intuição de mãe. E foi a primeira vez que você percebeu que ela não estava te ouvindo? Sim, primeira vez. E ela foi se afastando? Foi se afastando até que ela falou, essa é a minha escolha e eu vou seguir. Foi de uma vez o rompimento, tanto profissional quanto pessoal? Sim. Ela avisou que ela não queria nem que vocês cuidassem mais da empresa e nem mais lidar no dia a dia com ela. O comunicado que ela fez que para não perder os pais, ela preferia perder os empresários. Mas realmente não foi o que aconteceu. Nessa questão de empresariar a carreira dela, vocês abririam mão para tê-la como filha ali? Com certeza. E já era de pensamento meu e do Beto de ir pisando no freio e deixando ela aos poucos, mas não da forma com que aconteceu isso. Vocês não conseguem mais conversar? Não conseguimos mais. Nessa troca de mensagens entre Larissa e o pai, a artista é taxativa sobre a forma como prefere se comunicar a partir de agora. Teve uma entrevista que ela deu pra gente, que ela disse que tinha uma nova família. Pensei, nova família, mas por que não uma família que se fosse tudo em concordância, seria uma extensão, não nova. Vocês fizeram uma viagem no final do ano, certo? Para passar a virada, o Réveillon juntos. Sim. Vocês, a Larissa e o noivo. E mais algumas pessoas juntas também, amigos. Amigos juntos. Até essa viagem, a princípio, estava tudo bem. Foi na volta da viagem que houve a ruptura? Não. Não foi. Foi um pouco antes. Quando nós viajamos, já estava assim, uma situação bem delicada. Uhum. Eu viajei para lá, para Orlando, com ela e com o noivo e mais alguns amigos, mas a situação já tinha se instaurado, foi uma coisa assim bem desagradável, mas eu estava lá. Tinha uma convivência respeitosa. Respeitosa. Uhum. Nunca houve um atrito grave? Nunca, Cris. Nem com ela, nem com ele. Por isso a sua surpresa na volta, a conversa. A conversa que nós tivemos aqui na minha casa, dia 17 de janeiro, se não me engano, não lembro bem a data precisa. Mas foi em janeiro, depois da viagem? Depois que nós voltamos. Uhum. Foi assim uma conversa de mãe. Uhum. Mas em momento algum teve alteração de voz ou
ou coisa parecida, assim. Não, nem dela, nem de minha parte, nem da parte do Beto. Questionada se ainda tem esperança em reatar a relação com a filha, Silvana esclarece. Quero que ela seja feliz, que ela seja realizada. Quero que ela seja mãe. Mas eu gostaria de estar com ela, como mãe, como amiga, como ouvinte, que sempre fui. E quando você ficou incomodada com a escolha dela, foi porque você considerou que talvez ela não fosse ser feliz como você imagina? Sinceramente, sim. Volto a falar. Intuição de mãe. Sentimento de mãe. Coisa que só mãe sente, porque o elo que um filho tem com uma mãe, até o fato de estar respirando dentro da barriga da mãe, através da mãe, eu acho que é um elo muito forte. Eu cheguei aqui hoje e você estava dobrando umas roupas. Sim. As roupas que ela pediu para eu mandar para o Rio de Janeiro com todas as coisas dela. Assim como tem um monte de coisa lá em cima que ela pediu, as bonecas do carrossel, as Barbies, os sapatos. Desculpa. Que eu nunca quis o dinheiro dela. Nem o Beto, nem eu. Lari, eu te amo, sempre te amei e sempre vou te amar.